verdade não pode ser impedida. Isso é maravilhoso. Amém? Isso é maravilhoso. Mas, em rápidas palavras, quero falar um pouco do profeta Micaías. Micaías, a história de Micaías está no livro de 1 Reis, capítulo 22 de 1 Reis, aonde vamos aprender algo muito importante com Micaías. Amém? Aqui no capítulo 22 fala: Acabe faz aliança com Jeosafá. E eu vou ler aqui alguns versículos só para que os irmãos possam compreender a história. Capítulo 22 de 1 Reis, versículo 1 em diante. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para visitar o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis que Ramote de Gileade é nossa e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse Jeosafá, Acabe falou para Jeosafá: Irá tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E Jeosafá respondeu ao rei de Israel: Sairei como tu, e o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 profetas, e disse-lhes: Irei eu a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E os 400 profetas disseram: Vai, porque o Senhor a entregará nas tuas mãos. Glória a Deus. Entregará nas tuas mãos. Nós lemos até o versículo 6. E o versículo 7 diz: Disse Jeosafá: Não há ainda um outro profeta ao qual podemos consultar? Versículo 8. Respondeu o rei de Israel a Jeosafá: Ainda tem um profeta que podemos consultar ao Senhor, porém eu não gosto dele, porque ele nunca profetiza bem a meu favor, só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Vá depressa buscar a Micaías, filho de Imlá. Meus queridos, essa história é muito maravilhosa. Ela é muito linda, porque eles estavam indo para uma guerra. Veja bem, a palavra de Acabe diz assim: nós temos uma cidade que está nas mãos do rei da Síria e ela é nossa, ela nos pertence. Escute, irmãos, tem coisa que está na mão do inimigo, mas é nosso. E veja a expressão de Acabe: e nós estamos aqui de braço cruzado, calado, quieto, sem reivindicar o que é nosso. Muitas das vezes, irmão, nós não tomamos posse de determinadas bênçãos, é nossa, é para nós, mas nós estamos quietos.
não oramos, não jejuamos, não fazemos propósito, não vamos em busca, não nos movemos para nada, e o inimigo continua de posse do que é nosso. Escute, a iniciativa tem que ser nossa. Porém, para tirar da mão do inimigo o que é nosso, tem que ser na direção de Deus. Veja que Acabe fez uma aliança com Josafá. Você vai lá, meus homens vão ser teus homens, meus soldados vão ter seus soldados, os meus carros e cavaleiros vão ser teus. Mas vamos primeiro consultar a Deus, se Deus está conosco nesta batalha, se Deus vai estar de acordo, se Deus vai nos ajudar. Escute, irmãos, isso é muito interessante. Às vezes a gente quer fazer determinadas coisas por conta própria, sem a avaliação de Deus, sem a vontade de Deus, com as nossas próprias forças, com a nossa própria capacidade, e não vai dar certo. Josafá estava certo em consultar a Deus, em saber se aquilo era da vontade de Deus, porque pode ser da minha vontade, pode ser da sua vontade, mas não pode ser da vontade de Deus. E não sendo da vontade de Deus, a coisa pode dar errada. O tiro pode sair pela culatra, como diz o pessoal. E a Bíblia diz que Josafá, o Acabe disse: pois se é para consultar o Senhor, amém, vamos lá consultar o Senhor. E ele reuniu, o rei de Israel, Acabe, reuniu quantos profetas? 400 profetas. É muito homem, eram muitos profetas. E para impressionar, para animar qualquer um, todos os 400 profetas disseram: ó grande rei, vai, porque Deus vai te dar vitória. Todos os 400 profetas profetizaram, falaram em nome do Senhor, que Acabe podia ir para a guerra, porque ele ia obter a vitória. Eles iam resgatar a cidade que estava sob o poder do rei da Síria. Aí Josafá, um crente muito experiente, ele disse para Acabe: vem cá, ainda tem algum profeta? Não sobrou mais nenhum profeta? Ele falou: rapaz, a verdade é o seguinte, ainda tem um profeta, só que esse profeta, eu não gosto dele, eu não me dou bem com esse profeta, porque esse profeta, todas as vezes que eu já fui consultar com ele a Deus, pedir para ele orar, pedir para Deus me responder através dele, ele não fala o que eu, não me fala boa coisa. Nunca me agradei desse profeta. Eu não gosto dele por isso. Aí Josafá disse: mas é o seguinte, não fale assim do profeta, não trate assim esse profeta, manda buscar esse profeta. Irmãos, o que aprendemos com isso? Aprendemos com isso que nem sempre a maioria que fala a mesma coisa está certa. No mundo, a maioria que está certa. Alguém até ainda ousa dizer assim, ó: a boca do povo é a boca de... O povo ainda tem um ditado no mundo que a boca da maioria, a boca do povo é a boca de Deus. A voz do povo, né? A voz do povo é a voz de Deus. É a maioria que
fazer nessa igreja, irmãos. É muita gente. Teria que ter 2 ou 3 igrejas desse tamanho para caber todos os profetas que estavam dizendo para o rei: vai, a vitória é sua. Deus está me revelando que a vitória vai ser sua. Temos que ter muito cuidado com determinado tipo de pessoa que está nos incentivando a fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus. E aí o que acontece? O rei mandou buscar o Micaías. E o mensageiro que foi buscar o Micaías disse assim: escuta, vou te falar logo uma coisa aqui. O rei está lá com o rei de Josafá, Acabe e Josafá estão lá. Todos os 400 profetas já profetizaram para ele ir para a guerra, que Deus vai dar vitória. E eu vou logo te dizer uma coisa, camarada: não vai te atrever a falar contrário. Entra de acordo com a turma lá, com o teu bem. Fala a mesma linguagem dos 400 profetas lá. Aí o homem de Deus, Micaías, disse assim: vou falar o que o Senhor colocar na minha boca. Glória. Irmãos, e ele foi. Quando chega lá, está a multidão lá, todo mundo esperando pelo Micaías. E o rei perguntou para ele: Micaías, tu está vendo os 400 profetas aqui? Então, todos eles já disseram em uma só voz a mesma coisa: o Senhor confirma a minha ida e que lá vai me dar vitória. E o profeta Micaías, ironicamente, falou: vá. Mas esse vai foi num tom irônico. E o rei percebeu que ele não estava falando pela palavra do Senhor. E ele apertou ele, pressionou ele: diga, quero ouvir a verdade. Você quer ouvir a verdade? Pois o espírito mau, permitido por Deus, veio e habitou em todos os 400 profetas que estão aqui, para dizer para você ir para a guerra, para você morrer lá na guerra. Não vai para essa guerra. Aí o profeta disse assim, o rei disse: eu não te falei, Josafá, que ele não fala coisas boas ao meu respeito? Eu te falei que ele não fala coisa que me agrada. E um dos profetas lá, irmãos, um dos 400 profetas veio, se aproximou do profeta Micaías e deu um tapa no rosto dele. Pá! Por onde passou o Espírito de Deus, que não habita em nós e que habita só em ti. Irmãos, o profeta Micaías disse assim: rei, se você for para a guerra e voltar vivo, o Senhor Jeová não falou pela minha boca. Irmãos, o rei Acabe, em vez de quebrantar o coração e dizer: rapaz, eu vou, mas muitas pessoas querem ir pela quantidade, irmãos. Escute, muitas pessoas querem ir pela quantidade, e muitas das vezes a gente, diante de uma multidão, se acovarda. Eu não vou contra esse, 400, eu não vou falar a verdade, eu vou entrar aqui de acordo com eles, não vou inflamar nada, vou ficar quietinho mais e aí eu vou estar de boa com o rei, tudo vai estar funcionando em meu favor, porque muitas das vezes, irmãos,
a gente pensa no benefício próprio e não na verdade de Deus. E acaba entrando no barco, entrando na carruagem daqueles que não estão agradando a Deus. Mas Micaías ficou com a verdade, ficou do lado de Deus. A verdade, sabe o que o rei fez com a verdade? Ele disse: prendam o Micaías e dê para ele pão e água de amargura. Sabe o que significa essa expressão? Taca. Dão para ele pão e água de amargura todo dia, até eu voltar da minha vitória dessa guerra. Muitas das vezes a verdade pode ser até presa, mas ela continua sendo verdadeira. Muitas vezes a verdade pode até sofrer algum tipo de humilhação. Muitas vezes a verdade está pequena, frágil, uma pessoa só, mas ela continua sendo verdade. Jesus Cristo disse: passa os céus e a terra, mas a minha verdade, a minha palavra, ela não passa, ela tem que se cumprir. Foram para a guerra, para encerrar essa palavra, foram para a guerra. Josafá, o crente que quis acompanhar o desviado Acabe, por pouco não morreu, e Acabe voltou com os pés para frente. Sabe o que significa voltar com os pés para frente? Morto. Amém, irmãos? Queridos, é profunda a mensagem que Deus nos ensina através dessa pregação, que nem sempre a maioria está certa, e que muitas das vezes quem quer estar errado quer ouvir mentira em vez de verdade. Tem pessoa que quer permanecer no erro dela, como Acabe queria permanecer no erro dela e não queria ouvir a verdade através do homem de Deus. Ele quis ouvir a voz dos 400 que não estavam falando a verdade, em vez de ouvir a verdade através do profeta de Deus. Que nós possamos ser vigilantes com relação a isso. Que nós possamos sempre pedir a Deus: meu Deus, não deixa eu ser enganado ou enganada por falsos. Não deixa eu ser enganado pelos meus falsos pensamentos, meus falsos desejos, minhas falsas ideias. Não deixa eu ser enganado pelo mundo, pelos amigos ímpios, por aqueles que não têm o teu nome. Não deixa eu dar ouvido ao conselho do ímpio. Não deixa eu andar pelos caminhos do escarnecedor, daqueles que não têm o teu nome, Senhor. Que eu possa ouvir a tua verdade e andar na tua verdade. Porque fazendo isso, irmão, ainda que a verdade seja presa, ou seja, ainda que você passe por dificuldade, passe necessidade de vestido, de calçado, de alimento, ainda que você passe por dificuldades na sua vida, até de prisão, mas saiba de uma coisa, que assim aconteceu com José. Ele foi para a prisão, foi para o calabouço, ficou lá vários anos preso, mas a verdade estava com ele, e como a verdade estava com ele, Deus estava com ele, e quando ele saiu da prisão, ele foi ser governador do Egito. Então saiba de uma coisa, que ainda que nessa caminhada aconteça alguma coisa de ruim com você, saiba que Deus não vai te desamparar. Nós não estamos livres, nós não estamos isentos de, mesmo sendo crente, me pegar um tapa no rosto, como Micaías pegou um soco no que, não sei se quebrou o dente ou não, mas um tapão na cara com raiva, no mínimo o rosto incha. Mas ele permaneceu na palavra de Deus.
Disseram: tu vai para a prisão agora. Vou para a prisão, mas com a palavra de Deus. Foi para a prisão, pão de ferro de amargura, mas a palavra que saiu da boca dele, Deus cumpriu e honrou o profeta. Amém? Deus, Ele não anda segundo o conselho do homem, segundo os pensamentos do homem. Deus, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. É por isso que nós temos que permanecer na palavra de Deus. É por isso que nós temos que permanecer no conselho de Deus. Porque ainda que as ondas venham, as tempestades venham, a enxurrada venha, a chuva venha, vai bater na tua casa, vai bater na minha casa, vai. Mas a Bíblia diz que a casa edificada na rocha, ela vai permanecer firme, de pé. Amém? Me lembrei até do hino da Iracema, de pé. Tem um hino que ela fala de pé, ou é da cantora Carmina? Ela é cantora da Carmina mesmo. Amém?